E aí, pessoal, Alberto Guerra conversou com o Grupo RBS, deu uma longa entrevista e tem muita informação. 40 milhões para fechar o ano, Arena leiloada, faltam 4 reforços. Vamos conversar sobre isso. Eu separei uma série de pontos interessantes para a gente conversar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Esse domingo é final de Copa do Mundo, tô gravando esse vídeo um pouco antes da decisão e você tem tudo na OneFootball. Isso mesmo, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E você tem todas as informações, tempo real, escalações, tudo sobre a Copa que termina e, claro, sobre os estaduais e o mercado brasileiro que começa a se agitar. Então, não deixe de baixar o OneFootball no seu celular. Ali você vai ter todas as informações. Ao final da Copa, o mercado vai se agitar. Ontem falaram até em Felipe Coutinho no Corinthians. E o OneFootball estava lá dando a informação. OneFootball, entre e tenha tudo na palma da sua mão. Gente, Alberto Guerra concedeu uma longa entrevista ao Grupo RBS. Ele foi conversar com o Guerrinha, no tradicional programa de rádio que o Guerrinha tem, conversou também com o Marcos Souza, que fez uma boa matéria no Jornal Zero Hora, no GZH também, e a gente precisa aqui conversar sobre algumas informações que o Alberto Guerra posicionou nessa entrevista. Porque tem pontos, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui para a gente conversar. 7 pontos, na verdade, para a gente conversar. E eu vou começar com o dinheiro, porque Alberto Guerra, no início da entrevista, ele abre dizendo: foi bem pior do que imaginávamos. Tínhamos um déficit de 45 milhões e precisávamos de 40 milhões para fechar o ano. Você sabe o que é isso? Alberto Guerra entrou na metade de novembro. Diferente de outros anos, quando se entrava no final do ano, na verdade no início do ano, 1º de janeiro, aqui não. Alberto Guerra entrou no dia 16, ou seja, entrou com o 13º para pagar, com os salários de dezembro, sem receita. E isso ficou evidente nessa entrevista. Nós tínhamos falado sobre isso no vídeo do dinheiro, da necessidade do empréstimo, pois hoje ele confirma isso. Colocando, foi bem pior do que imaginávamos. Tínhamos um déficit de 45 milhões e precisávamos de 40. E aí ali ele conta que foi ao mercado financeiro, foi atrás de empréstimos para poder controlar isso. Na sequência ele é perguntado sobre os reforços, porque ele diz, não adianta muito contratar agora, porque é um custo que tu não precisaria ter, tu pode ter ele a partir de janeiro. Só que diz que o Grêmio estava tão defasado em matéria de time que ele teve que fazer isso. Então, aqui a questão muito clara das finanças e da dificuldade. Só que Alberto Guerra dá um fio de esperança. Ele diz que vai melhorar, que a relação vai melhorar, que o Grêmio vai melhorar. Eu acredito que as coisas estão bem organizadas, o Grêmio tem bons homens na área de finanças e as coisas de fato estão se ajeitando. Sobre a Arena, ele foi perguntado, nós vimos uma notícia essa semana, e até eu acho legal a gente avançar nesse assunto, uma notícia essa semana de que uma decisão judicial coloca a Arena como possibilidade de leilão. Leilão da Arena. E Alberto Guerra falou sobre isso. Ele disse, sim, ela pode ser leiloada, só que não tem quem compre. Porque vai fazer o quê com a Arena sem ser clube de futebol? Então, ele disse, pode, mas é uma briga que ninguém vai comprar. Porque vai desmanchar aquilo ali para transformar em um condomínio de casas? Vai. Então, do ponto de vista prático, Guerra quase desconsidera, mesmo colocando ali que tem ainda mais decisões, recursos e que as coisas podem caminhar. Mas ele confirma que a decisão indica que a Arena possa ser, sim, leiloada. Foi isso que ele disse na entrevista. Sobre a sua rotina, Alberto Guerra disse que nesse momento é dedicação exclusiva ao Grêmio. Ele usou inclusive a expressão que é boa, é Grêmio e cama. Acorda, Grêmio e dorme. E essa tem sido a rotina do novo presidente do Grêmio, que tem um escritório de advocacia muito forte
e que também precisa trabalhar. A gente sabe que hoje o Grêmio consome de fato, mas precisa profissionalizar. O Grêmio agora está colocando um CEO, agora vai colocar um executivo de futebol, então as coisas meio que demoraram um pouco, né, dentro da programação inicial, e Alberto Guerra, então, é dedicação exclusiva e, pelo visto, vai ter essa dedicação nos próximos 3 anos. Sobre venda de jogadores, eu achei muito interessante. Ele diz que o mercado não está agitado ainda. Acho interessante isso. O mercado não está agitado e que isso deve começar em janeiro. Mas olha a frase. O mercado vai aquecer em janeiro e vamos negociar alguns jogadores que nós não iremos utilizar. Ele diz que o Grêmio precisa vender para equacionar as finanças e termina. O mercado vai aquecer em janeiro e vamos negociar alguns jogadores que não iremos utilizar. Essa é a frase dele. Nessa frase aqui, nós vamos olhar Campas, Diogo Barbosa, Lucas Silva, o Thiago Santos tem uma história aí que diz que pode jogar, que pode não jogar. Aqui tem 3. Bitelo, Pedro Lucas. O Grêmio contratou o Gustavinho para quê? Pedro Lucas está fora. Gabriel Silva. São situações que eu vou começar a analisar. Aqui fala aí alguns que não iremos utilizar. O Grêmio está contratando jogador de grupo até. Até de grupo. E aqui eu citei o meia. Quando tu tá contratando o Cristaldo e tu traz o Gustavinho e tu tem o Gabriel Silva e o Pedro Lucas, um deles vai sair. É evidente isso. Então, mas isso aqui eu vou trabalhar mais fortemente, vou atrás de mais informações para a gente também colocar. Sobre Renato, ele disse que o Renato está muito à vontade, uma relação muito boa com os dirigentes, está vendo um Renato muito participativo. Ele disse, nunca vi o Renato tão à vontade. E isso é uma boa notícia para o torcedor, por essa relação boa que o Renato começa a firmar com os jovens dirigentes. E para terminar, ele fala em mais 4 reforços. Ou seja, vai ter lateral, vai ter centroavante, vai ter homem de lado. Ele citou positivamente o Ferreira como utilização, o que é também uma análise legal da gente fazer. Ou seja, o Grêmio deve trazer, além de Carbarro e Cristaldo que estão chegando, o Grêmio deve trazer mais 4 reforços. E aí tu tem o lateral, tu tem o centroavante, tu tem mais um homem de lado e o goleiro, aí a gente vai analisar. Mas essa é a entrevista de Alberto Guerra, resumida aqui para a gente ter uma ideia mais geral. Quem não conseguiu ler, tá na 0 hora de hoje e também lá no Paredão do Guerrinha também uma boa entrevista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.